o seguinte, arbitragem. Cara, não é só aqui no Brasil que tem arbitragem ruim. Hoje vamos falar de 3 coisas. A ida do Southampton para a final dos playoffs, arbitragem e espionagem. Olha só como é que o vídeo vai ser bom hoje, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo, que esse vídeo aqui, eu confesso pra vocês que vai estar incrível esse vídeo aqui. Ele tá com 3 conteúdos que no futebol é muito mais comum do que aparenta ser. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seu amigo e vamos que vamos. Então, vou começar com uma polêmica que foi logo antes do primeiro jogo, né? Eu gravei um vídeo na quinta-feira, postei ele na sexta-feira à noite. E sábado de manhã tivemos o primeiro jogo, que foi contra o Middlesbrough na casa deles. Foi um 0-0, onde o Parrots fez um jogo incrível. Simplesmente um jogo incrível ele fez. E o segundo jogo foi hoje, às 4 horas da tarde. Hoje, dia 12, às 4 horas da tarde. Foi o segundo jogo na casa do Southampton. Foi 2-1 o resultado do jogo, mas se pingasse 2-1 pro Middlesbrough, eu não acharia injusto. O Middlesbrough jogou para ganhar, jogou com muita raça, muita dedicação, mas vamos falar um pouco mais aprofundado nesse quesito do jogo, do segundo jogo, um pouco mais para frente. Porque, cara, no primeiro jogo, antes do primeiro jogo começar, tivemos uma polêmica gigantesca. Há uns anos atrás, aconteceu uma situação que o Bielsa, na época técnico do Leeds United, ele foi espionar o time. Eu não lembro qual time era, acho que era o Derby County até. Ele foi espionar o treino fechado do Derby County, cara. E obviamente isso não pode fazer, cara. Isso não é certo de fazer. Porque lá na Inglaterra tem uma regra que se você tem que ficar pelo menos 72 horas sem ver nada do time fechado, alguma coisa assim. Você não pode entrar no estádio do time 72 horas antes, se eu não me engano, somente no dia, porque você não pode ver treino fechado, você não pode ver nada. Cara, então tem um intervalo de 3 dias que você pode ou não ir até o estádio para ver o treino fechado do time, alguma coisa assim. Porque na casa deles o time vai se organizar, vai ficar ali, tudo mais treinando, entende? E tem um intervalo de 3 dias lá na Inglaterra que você não pode invadir esse espaço de tempo. E lá em 2019 o Bielsa fez isso com o Derby County. Se eu não me engano foi contra o Derby County, ele invadiu. Ele não invadiu, mas foi a mandato do Bielsa, foi comprovado. E eu não lembro qual foi a consequência, se eu não me engano o Leeds teve que pagar uma multa. Mas não ficou baixo esse acontecimento, foi chamado de Spygate. Mas aconteceu de novo esse Spygate, só que aconteceu pro Middlesbrough, foi a favor do Middlesbrough, porque o Middlesbrough está acusando o Southampton de espionagem. Olha que pesado. E sim, realmente é pesado, não tô sendo irônico. Vou dar minha opinião logo de cara. Eu não defendo esse tipo de atitude. Eu torço pro Southampton, mas eu não sou clubista o suficiente para olhar e dizer: cara, isso tá certo, aconteceu com o meu time, malandragem. Não, isso não existe. Porque se tem uma regra que diz não vá até o campo 72 horas antes do jogo, não vai. Entende? É uma regra. Se o Southampton ele tá jogando a segunda divisão inglesa, ele tem que cumprir isso, que é uma regra da segunda divisão inglesa. Então, isso não tem cabimento fazer. Não tem cabimento nenhum fazer. E realmente foi bem ruim, foi bem feio, para falar a verdade. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Nós ganhamos hoje, mas eu lembro que o Middlesbrough ficou zoando, ficou fazendo binóculo, entendeu? O jogo todo. O próprio narrador hoje da ESPN, quando narrou o primeiro gol do Middlesbrough, o gol que fez o Middlesbrough abrir o placar, cara, ele zombou, falou assim, não tenho, até espionando, ou alguma coisa assim, não me recordo. Mas no segundo gol do Southampton, ele não citou a espionagem, ele não falou nada. Não tem que falar. Southampton virou o jogo de uma forma incrível.
sem querer. Nunca vi isso, um gol culposo. Isso eu realmente nunca vi. Quando você não há intenção de fazer gol. Mas enfim, é um gol culposo, cara. É quando você não tem intenção de fazer gol. Fazer o quê? Cara, esse gol foi um gol cagadaço, cara, esse segundo gol. Mas a gente vai chegar lá. Enfim, é simplesmente bizarro, cara. Bizarro o que aconteceu hoje não, esse final de semana com o Southampton. O Southampton espionou isso. Realmente eu não defendo, entendeu? Eu não defendo esse tipo de atitude. Mas independente disso, a gente não pode negar que o Tom Daecker está fazendo um trabalho incrível. Ele pode estar à frente, entende disso. E se aconteceu, ainda não foi comprovado. Isso que é o mais bizarro. Não foi comprovado totalmente isso, mas tem uma grande chance de ser verdade. Se for verdade, eu não defendo. Se não aconteceu, melhor ainda. Mas se aconteceu, eu não defendo de forma alguma, porque regras são feitas para serem seguidas. Cara, dito isso, a gente não pode negar que o Tom Daeckert está envolvido de certa forma, porque se espionaram, provavelmente ele sabia. Ele é o técnico, ele é o cara que tá, tipo, o alvo tá nele, entende? O alvo tá nas costas dele, que com relação a isso, porque, cara, não tem o que fazer. Não tem mesmo o que fazer. Se você mandou alguém espionar o treino, cara, tá errado. Dito isso, Tom Daeckert tá fazendo história no Southampton. Tá fazendo história no Southampton. Repetindo, pode ganhar do Hull City na final. Pode ganhar. E o Hull City, que era improbabilíssimo, tá? Um Hull City surpreendente, venceu na casa do Millwall. E o Millwall fez uma campanha fantástica, uma recuperação incrível para perder pro Hull City de 2-0. O Hull City jogou para vencer. Cara, jogo incrível o segundo jogo. Foi realmente incrível esse segundo jogo entre Millwall e Hull City. Eu de verdade empolguei pra caramba assistindo esse jogo. O Hull City é um adversário zebra, assim dizendo, mas se tá no playoff, irmão, não é para duvidar dos caras. Eles têm total capacidade de conseguir essa vaga para a Premier League contra o Southampton. Eu não duvido de mais ninguém. Eu não duvido de nada. Eu não duvido do futebol. O futebol é algo inexplicável. Dito isso, vou falar muito rápido do jogo porque eu já tomei bastante tempo. Cara, o jogo começa com 5 minutos o Southampton tomando um gol, um grave erro da zaga, entende? Um dos raros erros que a zaga estava cometendo, grave erro da zaga. E o jogo ele foi cheio de polêmicas. A arbitragem desse jogo foi péssima. Não é só no Brasil que tem arbitragem péssima. Dizem que a arbitragem da Premier League é a melhor arbitragem do mundo. Mas também, pô, eu não posso pedir muito da segunda divisão da Inglaterra. Cara, o que aconteceu hoje foi bizarro. Teve pelo menos 3 pênaltis não dados pro Southampton. E teve um pênalti a favor do Middlesbrough também, tá? Um pênalti não dado pro Middlesbrough. Se eu não me engano, as pessoas estão falando muito do toque do braço do Matsuki. Só que eu não conheço totalmente a regra do toque de mão, tá? Eu, interpretando com o meu olhar torcedor, falaria pênalti pro Middlesbrough. Bateu, o cara chutou, bateu na mão. Pô. Só que o Matsuki tava assim. O cara chutou, a bola bateu aqui. Aí, quem sabe, o juizão não viu dessa forma, o VAR também não viu dessa forma, enfim. Aí é interpretativo. Aí eu não sei se tem uma regra específica que fala sobre isso, mas eu daria o pênalti porque braço, de qualquer forma, entendeu? Mas também eu não acho que é um pênalti muito escandaloso, não. Agora, o Southampton teve pelo menos 3 pênaltis que não foram dados, entende? Nada tipo assim, nossa, o juiz roubou pro Southampton, não. Mas realmente foi um jogo onde a arbitragem foi muito mal mesmo. A arbitragem, ela foi deprimente nesse jogo de hoje, porque, cara, o tanto de erro que teve foi bizonho. Foi bizonho. Típico de uma segunda divisão, né, cara? Desculpa, a segunda divisão inglesa tem muita qualidade, mas sinceramente não dá pra esperar muito da segunda divisão inglesa. E, cara, isso me acendeu um alerta, porque as pessoas falam muito da arbitragem aqui no Brasil com razão. Cara, se tu olhar o futebol brasileiro,
toda rodada tem pelo menos um escândalo de arbitragem. Toda rodada. Isso é bizarro. Lá na segunda divisão inglesa, a gente não vê esse tipo de coisa. Na Inglaterra. Na Espanha, a gente tem visto bastante frequência até. Isso é meio perigoso. Itália, então, Deus do céu, Itália tá bizonho. O tanto de lances desse jeito. Enfim, realmente é bem polêmico esse jogo de hoje. Ganhamos, como eu disse, com um gol culposo. Cara, quando o Southampton fez o gol de empate, eu sabia que ele ia virar. Eu falei, cara, o Southampton vai virar. Só temos que... Eu bati aqui no computador. Só temos que saber quando ele vai virar. E ele virou no final da prorrogação. Meu coração tava na mão. Eu não tava assistindo o jogo porque eu estava trabalhando, mas eu tava acompanhando pelo SofaScore, correto? Tava acompanhando ali pelo Flash Score. Tava acompanhando ali pelo OneFootball. Tava acompanhando pelo Google. Tava acompanhando por tudo que você imaginar. Eu não sou patrocinado por ninguém, então eu tava vendo por todos os lugares possíveis. Se pá, eu tava vendo até pelo Linux. E olha que eu uso o Windows. Enfim, cara, realmente foi um jogo... Quando eu assisti os melhores momentos, os Extended Highlights, quando eu assisti o jogo, foi um jogo muito interessante, mas foi um jogo com muito erro de arbitragem. Muito erro mesmo. E, cara, esse tipo de coisa não pode acontecer. E isso levanta um alerta, cara, que não é só aqui no Brasil que tem erro de arbitragem. Lá fora também tem bastante. Hoje foi um jogo que, se você analisar, vai ter gente falando, não deu pênalti pro Boro, não deu pênalti pro Boro, não deu pênalti. Cara, pelo menos 3 não foram dados pro Southampton. Então, tipo assim, realmente foi um jogo que é inacreditável a arbitragem. Pra encerrar esse vídeo, eu quero elogiar o Tom da Eckert. Ele, se ele tá na frente disso, se isso da espionagem realmente aconteceu, eu não vou retirar meus elogios, porque fora de campo, o que ele faz, a gente tem que sim olhar e falar, tá errado ou não. A gente não pode criminalizar o cara, a gente não pode crucificar o cara, não pode, entendeu? Eu falei criminalizar, crucificar. A gente não pode crucificar o cara, entendeu? E nem julgar o caráter dele, até porque eu não conheço o cara é alemão e o cara mora lá na Inglaterra. Então, tipo assim, eu não tenho como crucificar ninguém. Mas vamos falar dentro de campo. Dentro de campo, o Southampton. Eu vou até abrir aqui os dados. Olha isso. 40 jogos do Tom da Eckert, no total. Quando ele chegou no Southampton, o Southampton estava na 21ª colocação da Championship. Cara, eu lembro que eu falei, vai cair pra terceira. O Southampton tá apanhando de todo mundo. Ele tava na base do Southampton. O Will Steele foi demitido. E aí chegou o Tom da Eckert, interino. Ele, como interino, teve 1 derrota e 4 vitórias em um mês. Ele já chegou mostrando por que ele veio. E aí, depois de ser efetivado, ele engatou uma sequência ruim de jogos. Só que nisso ele pegou papo de 16 jogos invictos, só ganhando, tá? Ele conseguiu pegar uma sequência de 16 jogos invictos. E tipo assim, sem nenhum empate, nada. Só vitória. 16 vitórias seguidas. Absurdo. E esse time tava brigando para não cair pra terceira. Aí você pensa, não, fez muita contratação. Que contratação? A gente, com todo respeito ao atleta do Larin, mas a gente tem Larin como o nosso centroavante. A gente não tem um centroavante fixo. O Larin, ele é um jogador extremamente limitado. E, cara, o Léo Cianza, ele veio jogar bola, mas assim, de uma forma inexplicável. A entrada do Tom da Eckert fez esse maluco comer a bola de uma forma que bizarra. E ele é brasileiro. Se a gente não ficar de olho em Léo Cianza daqui a algum tempo, cara, vai me surpreender. Porque ele joga muita bola. 27 anos. Ele tem uma história de vida incrível. Talvez eu conte aqui pra vocês sobre Léo Cianza. Mas olha só. 40 jogos. 25 vitórias. 9 empates e 6 derrotas. Isso em 40 jogos com ele como técnico. Para quem foram essas derrotas? Eu não me recordo das 6. Uma delas eu sei bem. Mas uma delas foi contra um time pequeno aí.
entendeu? Um Manchester City só. Pep Guardiola, não é, nem conheço, treinador desconhecido aí no mercado. Só contra um Pep Guardiola e um Manchester City do Pep Guardiola. Não disputa título nunca. Então, pô, como vai conhecer? Enfim, modéstia, ironias da minha parte. Cara, uma das 6 derrotas foi pro City. Dito isso, perdeu alguns jogos aqui ou ali, normal, ninguém ganha sempre. Foram 9 empates, 6 derrotas e 25 vitórias. A gente tem um aproveitamento de mais de 70%. Mais de 70% dos jogos ao qual o Southampton jogou contra o United, ele ou ganhou ou empatou. Ele saiu com alguma coisa. Saiu ou com um ponto, ou ele saiu com 3. A média de pontos desse cara por jogo é 2 pontos. Ou seja, o cara praticamente entra sabendo, vamos ganhar. O que ele tá fazendo dentro de campo é incrível. Incrível. A mudança no mental que ele fez pro time, incrível, absurdo. De verdade, Southampton não era para estar disputando o playoff. Não era para estar disputando o playoff. Ele teve uma vaga culposa, só que culposa até a página 2. Porque Tom Dijkert chegou e mudou esse time. Da 21ª colocação, brigando para não cair para a terceira, Tom Dijkert chegou, virou a página do time e fez com que a gente brigasse agora pro playoff, e a final é contra o Hull City. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando vai ser a final contra o Hull City? Eu acho que vai ser agora no final do mês. Vou até conferir aqui. A final vai ser dia 22, numa sexta-feira. E a gente tem um retrospecto muito bom, inclusive contra o Hull City. Nos últimos 4 jogos, 4 vitórias, inclusive 2 delas fora de casa. E vai ser um jogo único. Não vai ser 2 jogos, vai ser jogo único. Então, é tudo ou nada na sexta-feira, dia 22. Sexta-feira que vem. Já é final do mês, sexta-feira que vem. Loucura, cara. As coisas passam muito rápido. Enfim, valeu, galera. Muito obrigado pela atenção. Deixe seu like, se inscreve no canal mais uma vez. Compartilhe com seu amigo que não conhece sobre Southampton. E é isso. Valeu e tchau.